sou Vanessa do canal Educavox, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo falaremos sobre mapa mental. É um recurso que tem sido muito utilizado nas escolas, inclusive do Fundamental 1, do Fundamental 2, um recurso muito antigo já, né? Desde quando eu fiz a pedagogia, isso lá no começo de 2000, já era usado, né? Nós utilizávamos dentro das universidades para organizar melhor aquilo que nós tínhamos que estudar. Só que este é um recurso que tem sido usado muito dentro das escolas do Fundamental 1, que eu posso dizer aí com bastante tranquilidade que eu vejo muito uso e vejo que este uso favorece bastante a aprendizagem das crianças. O mapa mental, ele é tipo um diagrama. E ele foi sistematizado por esse psicólogo aqui, o Tony. Trouxe até uma fotinho dele para vocês verem. O objetivo do mapa mental é organizar informações, organizar conhecimento. Então, eu tenho uma série de informações, eu consigo organizar o mapa mental de uma forma que aquelas informações fiquem fáceis de ser compreendidas ou correlacionadas. O conhecimento é a mesma coisa, quando eu quero estudar algum assunto, ó, a redundância, eu ponho uma ideia central no centro, distribuo em volta dessa ideia principal as ramificações dessa ideia central. É um recurso que facilita também a memorização e favorece muito o aprendizado. E essa coisa de favorecer muito o aprendizado tem uma explicação científica, que é isso que eu quero apresentar para você agora. O mapa mental, ele estimula a criatividade e estimula a habilidade de organizar as ideias com autonomia. Ou seja, quando eu aprendo um determinado assunto, se eu aprendo que eu tenho uma ideia central e que a partir daquela ideia central eu traço ramificações que se correlacionam, que complementam, que explicam aquela ideia central, eu consigo fazer isso sozinho e isso acaba virando uma ferramenta de estudo, de organização de ideias e de conhecimento. E favorece ainda a tua autonomia, porque cada um cria o mapa mental do jeito que compreendeu o conteúdo proposto. A gente começa lá com as crianças mostrando o recurso do mapa mental. A gente diz para eles, ó, vamos estudar substantivos. Tá, o que é substantivo? Tem uma ideia central. Aí nós temos vários tipos de substantivos. Quais são esses? Esse, você vai puxando as ramificações. Quando a gente começa a estudar sozinho, com mais autonomia, aprendendo melhor como organizar aquilo que a gente estuda, a gente constrói o próprio mapa mental. Então, a partir de uma ideia central, você correlaciona para que fique fácil para você mesmo olhar para aquela ideia central e compreender aquilo que você estudou. Então, é um recurso, ajuda, inclusive, você se tornar um autodidata bastante eficaz. Nós temos vários modelos de mapa mental. Então, não tem um que é certo, um que é errado. É aquilo que a gente ensina para as crianças enquanto recurso e aquilo que depois que ele já aprendeu que o recurso existe e para que ele serve, ele começa a construir os próprios mapas mentais. E o professor tem mais é que estimular isso mesmo. Porque se sempre sai do professor aquela coisa de construir o mapa mental pela criança, pelo aluno, ele nunca vai aprender que aquele recurso tem o objetivo de favorecer a própria aprendizagem. Então, a gente modeliza, a gente exemplifica a construção de mapas mentais, só que a gente diz para ele, à medida que o tempo vai passando e que ele vai tomando posse daquele recurso, de quanto ele é interessante, à medida que esse tempo vai passando, a gente vai dizendo para eles, ó, meu bem, vai lá, cria o teu próprio mapa mental, põe essa cacholinha para funcionar, porque você consegue. E aí dá para criar coisas lindíssimas. Tem gente que faz do mapa mental uma arte. Tem coisas muito bonitas por aí. Esse é um estilo. O mapa mental, ele tem esta função de planejar, de organizar, de criar, de inovar o jeito que você coloca as informações, de inspirar. Esse recurso é bastante interessante, de resolver, de comunicar, de aprender, de planejar. Para todas essas funções, eu consigo utilizar o mapa mental como um recurso bastante interessante. Você vai ver aqui um mapa mental que foi feito sobre divisão. Peguei essa imagem da Google mesmo. Não fui eu que produzi. Inclusive, tá aqui quem é que produziu. É um mapa mental criado para ensinar divisão. Então, ó, ele começa com a parte 1,
depois a parte 2, a parte 3, tá vendo? Para ensinar a técnica operatória da divisão. É algo muito interessante para propor para os alunos, porque o mapa mental, ele ajuda a gente a organizar aquilo que eu não posso esquecer, aquilo que favorece que a minha memória consolide como algo que eu posso buscar sempre quando eu precisar. Quando a gente tem a técnica operatória, nesse caso aqui da divisão, existe procedimentos para realizar a técnica operatória. O mapa mental é muito bacana, porque ele vai dizendo como é que você organiza. Temos outros tantos modelos por aí que dá para fazer com ortografia, com estudo de gêneros textuais, com matemática, com conceitos da matemática aritmética. Dá para fazer muita coisa bacana. Biologia, ciências, geografia, história. O mapa mental, ele funciona bem porque ele tem uma explicação científica e eu vou te contar por... Olha só, nós temos aqui, dentro da nossa cacholinha, o nosso cérebro. O nosso cérebro é composto de muitas coisinhas lá dentro, né, que eu não vou nem me atrever aqui a ficar falando nomes e explicando conceitos, que nem é esse o objetivo do vídeo. O que eu quero que as pessoas entendam. Dentro do nosso cérebro tem os neurônios. Olha a relação. Veja um mapa mental. Você tem um centro e deste centro saem ramificações. O neurônio, você tem um centro e deste centro saem as ramificações que se ligam a outros centros, que saem outras ramificações que se ligam a outros centros e assim vai. Então, olha só, imagina como se fosse um mapa mental. Você tem uma ideia central aqui e essa ideia central sai ramificações que se correlacionam e que interagem umas com as outras, né? Então, a gente tem aqui, ó, o núcleo do nosso neurônio e a gente tem aqui por onde passam as informações que sairão ramificações que se ligarão a outros neurônios. É nesse momento que aquilo que está guardadinho neste neurônio se liga com o que está guardadinho no outro neurônio e se correlacionam. Então, ó, você tem este núcleo aqui com as informações que navegam através dessas conexões que se ligam a outros núcleos que também têm outras conexões. O que está passando aqui são as informações através dos impulsos elétricos, neurotransmissores, enfim. E essas coisas navegam aqui e se juntam. É assim que a aprendizagem se dá. Então, veja, quando eu proponho um mapa mental, eu estou propondo uma organização muito parecida, é óbvio, muito, extremamente, absurdamente mais simplificada do que como funciona o nosso cérebro. Não dá nem para comparar, mas é uma imitação simplificada de como as coisas acontecem dentro da nossa cabeça. O nosso cérebro, ele gosta de organização, ele gosta de trabalhar com o mínimo de energia. Então, quando você traz as informações organizadas ou quando você organiza as informações que você está recebendo, você favorece o seu aprendizado, porque o cérebro gosta disso, de coisinhas organizadinhas. E o mapa mental nos ajuda com isso. Aqui é um neurônio, que é para vocês entenderem aí como é que funciona. Aqui é o núcleo do neurônio. Aqui é por onde as informações passam. Aqui são as ramificações que se ligam a outros neurônios, que se ligam a outros. E vira uma cadeia de aprendizado de informações, conhecimentos, habilidades, enfim, que é o ser humano, com toda a sua complexidade, com toda a sua individuação. Então é muito legal a questão do mapa mental por conta disso. Aqui a gente tem um neurônio com um núcleo, aqui você tem o centro do mapa mental, que seria parecido com o núcleo, e você tem as ramificações do mapa mental que se ligam a outras informações que também se parecem com o neurônio, que são as ramificações que se ligam a outras informações que se correlacionam, se completam, interagem, ampliam, enfim. O mapa mental, ele possibilita que você seja criativo, organizado, que você faça construções individuais ou construções coletivas em diferentes suportes através de recurso visual. Por isso que ele favorece a aprendizagem. Você coloca o seu cérebrozinho para trabalhar dentro da criatividade e de maneira organizada. Nós, com os pequenos, com as crianças menores, né, do Fundi 1, lá com as crianças a gente começa com uma construção coletiva. Por que a construção coletiva? Quando eu quero dar exemplos, modelizar para o meu aluno algo procedimental, algo que ele tem que aprender a utilizar e a construir, é bacana que eu faça no coletivo, porque dessa forma eu exemplifico, eu modelizo, eu mostro a ele como constrói. Isso favorece, na hora que tiver que fazer aquilo
autonomamente ele tenha condição, porque ele teve um bom modelo. Então, quando a gente propõe uma produção de texto coletiva, ela tem esse objetivo, de eu modelizar para o meu aluno como é que eu organizo as minhas ideias para produzir um texto. Quando eu levo para minha turma uma correção coletiva de uma técnica operatória, de um desafio matemático, onde as pessoas podem colocar aquilo que elas aprenderam e como aprenderam, como chegaram naquele resultado, o que eu estou propondo nessa construção coletiva? Modelos, exemplos. Eu estou ampliando aquilo que o meu aluno tem como possibilidade. Quando ele já tem esse modelo, essa construção coletiva, modelizou para ele muitas coisas, exemplificou para ele muitas coisas, ele já consegue dar conta disso de maneira autônoma e individual, porque isso é uma ferramenta de estudo. A gente na escola tem muita dificuldade de ensinar as crianças como estudar. É uma das estratégias. Não é a única, a gente tem infinitas possibilidades nesse mundo, mas é uma estratégia bastante interessante. E você consegue fazer em diferentes suportes. Como assim, Vanessa? No caderno, numa folha sulfite, em aplicativos, pelo site ou pelo celular, pelo quem tem iOS, quem tem Android. Isso é indiferente. A gente tem vários jeitos de montar mapa mental em diferentes suportes. Numa lousa, num cartaz, numa lousa digital, no Jamboard, enfim, a gente tem muita coisa para fazer. O mapa mental, ele auxilia muito, inclusive a transformar conteúdos que são considerados maçantes para as crianças, como história do Brasil, dependendo se você propor uma estratégia que fica só lendo texto e respondendo perguntas, que é uma estratégia bem rasa, né? Bem rasa. Se você propõe que aquilo seja estudado numa aula invertida pelas crianças, que elas leiam textos sobre isso, que depois você traga, discuta o que eles leram e construa com eles um mapa mental, você mudou totalmente a estratégia e aí você já consegue tornar a aula infinitamente melhor, porque tem uma participação efetiva dos alunos e não simplesmente ler texto e responder questionário. A gente tem muitos aplicativos que utilizam o mapa mental. Então, numa aula online, numa aula ao vivo ou mesmo com vídeos que eu disponibilizo de forma assíncrona para os meus alunos, eu consigo montar mapas mentais, gravar vídeos e explicar conteúdos sem nem apresentar um texto. Eu posso simplesmente montar o mapa mental primeiro e apresentar o texto depois, para que eu volte para o mapa mental depois de ler o texto e ele faça ainda mais sentido. Então, olha só, esse aqui são alguns que eu mais uso. Eu gosto muito do Canva e desse aqui, do Mind Map, que são recursos muito legais, mas tem todos esses, a maioria é gratuito, até 3 mapas mentais, mas construir um mapa mental, você baixa o arquivo, elimina aquele mapa mental para que você possa colocar outro no lugar. E ainda temos o recurso de fazer no mãozão, no caderno, no sulfite. Que olha, que coisa mais organizada. Isso é um mapa mental. O estudo aqui, a ideia central foi bactéria e aqui tem todas as informações trazidas durante o estudo sobre o que é bactéria de uma forma organizada. Dá para montar mapas mentais sobre frações. A gente tem aqui a fração como a ideia principal e tudo o que a gente quer que se correlacione com essa ideia principal. Esse aqui foi um que eu montei o ano passado para conversar com os professores que estavam trabalhando comigo sobre o currículo emergencial. Estava se desenhando na época da pandemia. Nós precisávamos selecionar coisas de dentro daquele currículo extenso, daquele plano de curso extenso do Ensino Fundamental 1. Precisávamos cuidar daquilo. Para apresentar a ideia de como a gente montaria esse currículo emergencial, eu trouxe um mapa mental. Fui conversando com os professores e correlacionando com aquilo que a gente faria logo depois. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender por que o mapa mental funciona e te inspirado a pesquisar um pouco mais sobre o que é mapa mental. O que eu trouxe para você é algo muito resumido, tem muita coisa ainda para a gente entender sobre o funcionamento do mapa mental e os recursos que a gente tem para construir. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, entre nas redes sociais do canal Educavox, será um prazer ter você conosco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!